Fala pessoal, vamos aí para a análise do dia 10. Foi um dia que começou um pouco chatinho, né? Com um volume muito alto e uma volatilidade alta também. Então a gente precisa ficar esperto para conseguir entender o que o mercado está dizendo para a gente, qual é o contexto que ele está construindo. Eu vou fazer uma análise apenas do dia 10, não vou colocar contexto anterior, conforme eu venho fazendo nos últimos vídeos. Vou fazer mais alguns assim e depois eu vou voltar a fazer análise baseada num contexto mais passado para você conseguir enxergar como que o contexto de mercado traz bastante relevância. Mas eu estou fazendo uma sequência agora de vídeos mostrando apenas o contexto do dia para mostrar também a força do contexto de mercado. Quando você consegue enxergar o contexto, você consegue tirar proveito da movimentação do mercado e conseguir lucrar e colocar dinheiro no bolso. Tranquilo? Bom, então como eu disse, o mercado ele começou com bastante volume, bastante volatilidade, né? A gente consegue ver aqui. Né? Bastante volume e bastante volatilidade. Você vê que o mercado, né, ele vai oscila bastante para cima, para baixo, depois ele tem uma queda forte aqui. Tudo isso até às 11 horas da manhã. Então, no período de 2 horas, né, ele fez toda essa movimentação. Desde lá do 108.800 até o 107.600. Então, movimentação aí de 1.200 pontos nessas primeiras 2 horas do dia. Tranquilo? E essa movimentação, ela já começou a mostrar contexto para a gente logo ali, às 10 horas e às 10h30, mostrando um contexto bem interessante para a gente. Então a gente tem aqui uma movimentação bastante relevante do mercado, né? Deixando um pico. Como vocês sabem, essa movimentação eu não considero o padrão do candlestick. Para mim, eu enxergo isso como um contexto de mercado que ele precisa dar uma confirmação para a gente. E é o que ele vem fazer conforme ele vem se movimentando. Tá? Então, o mercado ele vem, depois dessa queda, ele vem se movimentando. E quando ele chega aqui em cima, ele configura um outro contexto de mercado para a gente, que é uma exaustão. Tá? E quando a gente encontra esse contexto de exaustão, a gente já pode tomar proveito disso, extrapolando esse contexto para buscar no futuro opções de trade com probabilidades de acerto. Tá? Então, o que a gente encontra aqui? Então, a gente tem essa movimentação e ele mostra para a gente uma possível... Então, a gente tem uma exaustão aqui. Uma possível exaustão no futuro. Né? Então, a gente está aqui e o mercado ele vem e quando ele chega aqui novamente, ele mostra que ele respeitou essa exaustão. Tá? Então, a partir daqui, a gente pode reforçar ainda essa movimentação. Tá?
a partir desse ponto, a gente consegue ainda reforçar esse contexto de exaustão. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui uma exaustão de movimento. Isso ficou muito grande. A gente tem aqui uma exaustão de movimento. Tá? Que ela vai nos trazer possibilidades de operação aqui no futuro. Então ele configurou para a gente aqui uma exaustão aqui, outra exaustão aqui e outra exaustão aqui. Então a gente tem a exaustão 1, a exaustão 2 e a exaustão 3. Deixa eu conferir aqui. Exaustão 3. Tranquilo? E daí o mercado ele vem fazendo uma movimentação dentro desse contexto, que eu chamo de contexto interno, e depois ele vem aqui fazendo uma movimentação, deixando um fundo para a gente, tá? Até chegar nessa região de exaustão de novo. Esse fundo aqui, como a gente não tem contexto, porque a gente só está analisando o dia, ele só vai deixar para a gente um contexto de relevância atualmente, tá? Então aqui ele vai deixar um contexto de relevância para que a gente possa usar esse contexto no futuro, tá? E ele foi importante para mostrar para a gente o que aconteceu no futuro. Então a gente está aqui por enquanto até umas 11h30. E quando o mercado ele vem, sai dessa exaustão 3 e vem aqui para baixo, ele mostra para a gente um novo contexto de relevância. Ele mostra para a gente uma nova exaustão aqui. Ele mostra para a gente uma nova exaustão nessa região. E além disso, a gente já tem contexto anterior do próprio dia para a gente analisar. Então ele mostra para a gente ele mostra para a gente uma confluência de contexto. Qual confluência? Dessa aqui. Então quando ele mostra essa confluência, ele também comprova para a gente que essa região aqui também teve uma confluência. Deixa eu pôr a linha aqui. Tá joia? E quando a gente encontra esse cenário, esse contexto no mercado, a gente já pode usar isso para operações no futuro. Então o que a gente pode ter aqui? A gente tem um contexto que a gente vai levar esse contexto até lá na frente. Opa, vou dar cor aqui. Vai levar esse contexto até lá na frente do dia. Tranquilo? E daí o mercado ele encontra essa exaustão, essa confluência, respeita esse contexto de mercado e vai lá para cima. Vem, faz o pullback e vem aqui para cima. Quando ele chega aqui,
você percebe que ele rompeu o contexto anterior, né? Que a gente tinha aqui um contexto de exaustão, e aqui ele rompeu esse contexto. Então ele rompeu, ele fez o pullback e foi buscar um alvo primário aqui em cima. Quando ele encontra esse alvo primário aqui em cima, ele vai mostrar para a gente que ele respeitou essa região por causa do contexto anterior e mostra para a gente e dá para a gente um novo norte, um novo caminho para analisar as movimentações do dia. Qual contexto? Então, essa movimentação aqui, ela vai respeitar esse contexto anterior aqui. Tranquilo? Então aqui, como ele rompeu essa região de exaustão superior, ele encontrou um contexto aqui passado, a gente também pode pegar essa região aqui e trabalhar com ela, usar essa região como uma região de possível região de operação no futuro. Então a gente está aqui, né? E o que a gente vê? A gente vê que o mercado ele vem respeitando essa região. Ele vem respeitando essa região. Porque essa região aqui tem todo um contexto anterior. Tá? Tem todo um contexto anterior. E quando ele chega aqui na parte de baixo, né, ele vem respeitou 3 vezes essa região de contexto. E quando ele chega aqui na parte de baixo, ele faz um novo movimento de exaustão. Aqui tem uma... Vou lá. Amarelo, claro. Ele tem uma região de exaustão e tem uma confluência que é o quê? O contexto de mercado e região de força passado. Né? Além disso, ele tem essa confluência, como ele fez na região de cima, ele vem fazer aqui na região de baixo. Uma confluência de movimentação, de contexto. Tá? E quando ele faz essa movimentação, ele vai fazer o quê? Novamente testar a região de cima. Só que aqui ele rompeu essa região de cima, ele fez um pullback e isso configura para a gente, no mínimo, um alerta. Que ele pode estar trabalhando nessa região de maneira diferente. E foi o que ele faz. A partir daqui, ele inicia uma tendência de alta, buscando uma região de alvo aqui em cima. Aqui a gente tem uma regiãozinha de... uma regiãozinha de alvo. Tá? Que ele não consegue passar dessa região. Uma região de alvo primário. Tá? Então, aqui ele começou uma tendência que pode dar indícios para a gente de regiões para operação ou para ter uma atenção no dia de amanhã. Como ele não conseguiu passar dessa região, ele fez um movimento característico aqui de reinício de movimento. Quando ele voltou para cá, ele veio buscar um contexto de mercado anterior
que pode estar mostrando para a gente que isso seja um reinício de movimento. E para que servem os reinícios de movimento? Os reinícios de movimento servem para que ele consiga alcançar os alvos que ele não conseguiu imediatamente. E aí ele termina o dia. Então, dependendo agora da movimentação que o mercado vai fazer durante a noite e quando tiver o mercado rolando na Ásia, ele pode buscar o alvo secundário que está lá em cima. Tá? Esse alvo secundário ele vai estar mais ou menos aqui. Deixa eu pôr de verde. Ele vai estar mais ou menos nessa região aqui, que é um alvo acima, logo acima aqui desse alvo primário, que vai estar em torno, deixa eu colocar aqui, ele vai estar em torno aí dos 109, 100, 109, 250, mais ou menos. Tá? Então, caso ele venha aqui, ele pode abrir nessa região já, né? Então, ele pode ser que ele abra para baixo, porque ele já encontrou essa região, então a gente pode pensar na venda. Ele pode abrir acima, né? Então a gente pode pensar talvez numa compra, porque ele já rompeu essa região aqui. E pode ser que ele vá buscar alvos lá, novos alvos lá para cima. Tá ok? Foi um dia um pouco complexo, vamos dizer assim. Mas quando você tem as técnicas de contexto, você consegue enxergar isso. Você vai enxergando isso da mesma maneira que eu vim fazendo essa análise para vocês. Né? O mercado vai oscilando, vai mostrando as entradas de volume, vai mostrando a variação do preço. Né? Todo esse que eu chamo de price action de contexto. Né? E a gente vai extrapolando esse contexto lá para frente, para que a gente tome decisões mais acertadas, a gente traga a probabilidade de acerto para o nosso lado. Ok? Então, caso você não tenha entendido alguma coisa, já sabe, deixa aqui nos comentários que eu respondo logo em seguida. Tranquilo? Então vamos deixar registrado aqui. Vamos ver como que o mercado se comporta agora no dia 11. Beleza? Tamo junto.